Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e o Copom acaba de manter a nossa taxa básica de juros da economia em 10,5%. Contudo, apesar da Selic ter sido mantida nesse patamar, interrompendo um longo ciclo de queda que vinha aí acontecendo desde agosto de 2023, quando a gente tinha Selic a 13,75%, a gente percebe ao longo das últimas semanas de maio e agora junho de 2024 uma escalada dos juros futuros. E sempre quando a gente tem um aumento dos juros futuros, apesar da Selic, que são os juros presentes, terem se mantido inalterados, a gente consegue ver uma disparada nas taxas de rentabilidade, tanto dos títulos do Tesouro Direto quanto de outros investimentos de renda fixa, como CDBs, LCIs e LCAs. E no vídeo de hoje eu quero te explicar o porquê que os juros futuros estão subindo, ainda que a Selic tenha se mantido inalterada, e como você então pode aproveitar essa excelente oportunidade de investir em renda fixa. Oportunidade essa que não se repetia há mais de um ano no nosso mercado financeiro, quando a gente tinha patamares de juros futuros semelhantes aos atuais. Então vem comigo, acompanha essa aula até o final para você entender o que está acontecendo e ver quais são as oportunidades de você aplicar o seu dinheiro em renda fixa. Vem aqui comigo na tela do meu computador. Bom, já estou aqui com o Boletim Focus do Banco Central na tela do meu computador. E para quem não sabe o que é o Boletim Focus, ele é um relatório que é divulgado todas as segundas-feiras pelo Banco Central e que reúne uma série de expectativas de analistas do mercado financeiro com relação a importantes parâmetros da nossa economia. E eu quero chamar a atenção para você de duas linhas dessa tabela aqui. A primeira linha que eu quero mostrar para vocês é a projeção, as expectativas de taxa Selic e também as projeções de IPCA, que corresponde à nossa inflação. E o que eu quero que você perceba é que há 4 semanas atrás havia um consenso de mercado, o mercado financeiro tinha um consenso de que terminaríamos o ano de 2024 com uma Selic a 10%. Há uma semana atrás essa projeção foi revisada para cima e o consenso foi de que a gente terminaria o ano com Selic a 10,25%. E agora, a opinião do mercado financeiro, as estimativas são de que nós teremos 10,5% de taxa básica de juros da economia até dezembro, indicando que não teremos mais ciclo de queda dos juros aqui no Brasil. Queda da taxa Selic acabou, pelo menos em 2024, não é o que veremos mais. E concomitantemente a essa revisão de projeção da taxa Selic na nossa economia, o que a gente percebe com relação à inflação? Perceba que há 4 semanas o mercado financeiro projetava que nós terminaríamos o ano com uma inflação acumulada de 12 meses de 3,8%. Há uma semana isso foi revisado para 3,9%. E agora, de acordo com esse último boletim agora da segunda quinzena de junho de 2024, perceba que as projeções de inflação são de quase 4%. Ou seja, pouco a pouco o mercado financeiro ele vai se tornando mais pessimista, ele vai deteriorando, indicadores macroeconômicos de mercado, projetando juros mais altos para combater o quê? Uma projeção cada vez mais alta de inflação. E com isso, pessoal, a gente tem que o investidor de renda fixa, ele tende a se dar muito bem num cenário como esse. Isso porque quando a gente fala de uma taxa Selic que vai ficar alta por mais tempo do que o previsto, do que antes era projetado, a gente tem que os investimentos de renda fixa, como Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e debêntures, eles vão pagar mais juros a você, investidor, porque afinal de contas, a taxa Selic vai ficar mais alta por mais tempo. É o Tesouro Selic, que é rentabilizado, que remunera o investidor conforme a taxa Selic, vai pagar mais juros ao investidor por mais tempo de tabela. Todos os outros investimentos de renda fixa, eles têm sua remuneração, sua rentabilidade reprecificada para compensar, para justificar esse aumento generalizado de juros, e que é o que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Se vocês derem uma olhadinha nessa tabela que eu tô colocando aqui na tela, perceba que é a tabela das taxas e preços dos títulos do Tesouro Direto, e principalmente nos títulos de prazos maiores, como os títulos IPCA+, nós estamos tendo recordes de taxas agora em junho de 2024. O Tesouro IPCA 2029, que é um título mais curto, pagando uma taxa de incríveis IPCA mais 6,4%. Se você não tem ideia se IPCA mais 6,4% é uma taxa boa ou não, eu já gravei um vídeo que vai ficar aqui em cima nos destaques e também ao final da aula de hoje, te mostrando, aliás, te provando o porquê que taxas superiores a IPCA mais 6% nos títulos do Tesouro Direto são taxas imbatíveis, que com segurança
vão te trazer os melhores retornos do nosso mercado financeiro. E aqui a gente não tem só IPCA mais 6%, não, a gente tem IPCA mais 6,4% no título 2029, 6,34% no título com vencimento em 2035 e 6,3% no título com vencimento em 2045, se traduzindo em excelentes oportunidades de mercado. Se você analisar esse gráfico que eu estou colocando aqui na tela para você, do histórico das taxas praticadas pelo Tesouro IPCA 2035, perceba que a gente está literalmente num pico de taxas, que raramente é visto na nossa economia. A última vez que a gente teve taxas tão altas foi em março de 2023, assim que o governo Lula, assumiu a presidência, e também na época do governo da ex-presidente Dilma. A gente tinha taxas aqui extremamente elevadas, que foram vistas em momentos raríssimos da nossa economia, e agora a gente está retomando um novo ciclo de alta, indicando um excelente momento de entrada nos títulos IPCA, mas seja para você levar até o vencimento, garantindo o recebimento da taxa anual de juros contratada, ou seja para você investir agora e vender no horizonte de, por exemplo, 2 a 3 anos, pensando em ganhos de marcação a mercado. Isso porque os títulos do Tesouro Direto, apesar de terem vencimentos muitas vezes longos, como os títulos IPCA 2035, 2045, todos os títulos do Tesouro Direto te permitem o quê? Resgatar em dias úteis a qualquer momento. É claro, num resgate antes do vencimento, você estará sujeito à marcação a mercado. Eu já falei sobre a marcação a mercado no Tesouro Direto em vários vídeos aqui pro canal, inclusive vou deixar um desses vídeos aqui em cima nos destaques, E a marcação a mercado no momento como atual é um excelente momento de entrada para se obter esse tipo de ganho no futuro, se traduzir então o momento atual, junho de 2024, com um momento excelente para se entrar em títulos públicos, independente de qual seja o seu objetivo. Resgate no curto, médio prazo ou levar até o vencimento. Se você, inclusive, olhar o histórico de taxas do Tesouro IPCA 2045, que é um título um pouco mais longo que o 2035, você verá que ele, inclusive, também está renovando máximas que não era visto aí há um bom tempo. E com isso, eu provo para vocês de que a gente está, então, num excelente momento de ingresso nos títulos do Tesouro Direto. Dentro do meu curso Mapa do Tesouro, inclusive, se você quiser receber mais informações sobre ele, eu vou deixar o link da lista de espera aqui embaixo na descrição, dentro do curso Mapa do Tesouro, por onde eu mando alertas para os meus alunos, dos melhores momentos de entrada nos títulos do Tesouro Direto e também oportunidades em renda fixa. Eu venho falando com eles há algumas semanas que nós estamos nos melhores momentos dos últimos 12 meses para se comprar títulos do Tesouro Direto e o histórico de preços e taxas não deixa eu mentir para você. Mas aí você deve estar se perguntando, Sofia, por que isso está acontecendo, A taxa de juros está mantida inalterada, a inflação, em tese, ela está sob controle, mas isso se deve, pessoal, por causa do aumento da percepção de risco de se investir no país, que também é conhecido como juros futuros. Sempre que você vê no noticiário alguma notícia aí falando sobre juros futuros, lembre-se sempre que os juros futuros, eles traduzem, então, a percepção do mercado financeiro de se investir no Brasil, de se emprestar dinheiro para o nosso governo brasileiro. E se você der uma olhadinha nessa notícia que eu estou trazendo aqui para vocês, perceba que os economistas, há um consenso de mercados, analistas de mercado, eles estão piorando cada vez mais, revisando e piorando as expectativas com relação ao nosso país, principalmente por causa do nosso risco fiscal. Infelizmente, o governo federal ele vem gastando muito mais do que ele arrecada e faz com que o mercado financeiro, então, cobre o quê? Um prêmio por esse risco adicional que ele topa correr quando ele empresta dinheiro para o governo federal. E isso se traduz, então, num aumento generalizado das taxas do Tesouro Direto. Outro sintoma de que o mercado financeiro está com medo, com receio do governo federal é o aumento do dólar. Quando a gente tem investidores que não acreditam no país, o que acontece? A fuga de capital estrangeiro, que muitas vezes estava aqui aplicado no nosso mercado financeiro, e isso se traduz no aumento do dólar, inclusive o dólar esse que chegou a bater R$ 5,42 agora na segunda quinzena de junho, mostrando então que há um pânico, um medo generalizado e disseminado pelo nosso mercado financeiro com relação às condições macroeconômicas domésticas aqui do nosso país. Só que se você acha que esse medo generalizado, esse risco de investir no país é uma condição exclusiva aqui do Brasil, você se engana. Isso porque lá nos Estados Unidos o mercado financeiro também anda muito agitado e, é claro, isso também contribui para o aumento dos juros futuros aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, o Banco Central norte-americano, o Federal Reserve, ele manteve na semana passada, em 2 de junho, a taxa de juros americana em patamares que para a realidade americana é extremamente alta, Uma taxa de juros no intervalo entre 5,25% e 5,5%,
é para tentar o quê? Controlar o crescimento e a inflação norte-americana, que vem aí dando preocupação para o governo federal norte-americano. Então a gente tem um componente brasileiro, que é o descontrole das contas públicas, um componente americano, que é o que? A taxa de juros americana mantida mais alta por mais tempo do que era previsto, somando os elementos essenciais e principais para aumentar o quê? Os juros futuros, que é essa percepção de risco, né, de se investir, de colocar dinheiro no país. Quero mostrar para vocês, inclusive, a escalada dos juros futuros aqui no Brasil por esse gráfico, que traduz o quê? O somatório, o acompanhamento dos juros futuros nos últimos 365 dias, né, que é o gráfico dos juros futuros para o ano de 2027. Perceba que em momentos dos últimos 12 meses, a gente teve perspectivas de juros futuros bem baixas, como entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024. E, contudo, houve uma escalada de tensão, de preocupação, de risco com relação à realidade da nossa economia, e os juros futuros, então, para 2027 dispararam, refletindo, então, nas taxas do Tesouro Direto. Então, com isso, agora a gente tem uma oportunidade excelente para se investir em títulos públicos do governo federal, e a gente também tem excelentes oportunidades na renda fixa privada, que são chamados CDBs, LCIs e LCAs. E aí eu trouxe aqui uma seleção de investimentos para você, e aí eu quero trazer para vocês um CDB imbatível do Banco da Ecoval, que está pagando taxa de IPCA mais 7,5%. Se as taxas do Tesouro Direto já estavam fantásticas, no da Ecoval eles estão com o CDB. O CDB ele é um investimento um pouco mais arriscado do que o Tesouro Direto, né? Mas ainda assim é extremamente seguro e garantido pelo FGC, o nosso Fundo Garantidor de Créditos. E lá no da Ecoval, então, eles estão com o CDB IPCA mais 7,5% ao ano, com vencimento em 2 anos e aplicação mínima de R$1.000, o que na parte de renda fixa privada, que são esses investimentos oferecidos por bancos e não mais pelo Tesouro Direto, é uma excelente oportunidade para você investir. Inclusive, se você não é correntista do Banco da Ecoval, eles têm uma conta digital isenta de tarifa, gratuita, e se você abrir conta utilizando o meu código de indicação, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, conforme as regrinhas que estão aqui, você pode ganhar R$100 de presente da instituição ao abrir sua conta e investir pelo menos R$10.000 em qualquer aplicação de renda fixa que tiver lá dentro da plataforma do Banco da Ecoval, sendo esse CDB IPCA um dos investimentos elegíveis para você ganhar os R$100. Além desse CDB IPCA+, com esse vencimento em 2 anos, eles estão com um CDB prefixado de 13% ao ano, né? O vencimento em 3 anos, a aplicação mínima de também R$1.000. E para quem quer saber exatamente quanto quer resgatar no futuro, né, esse CDB vai te permitir exatamente ter uma taxa anual de retorno de 13%, fazendo com que você saiba exatamente quanto que você vai receber no vencimento, né? Ao contrário do CDB IPCA, que é um investimento que depende, que tem a sua rentabilidade atrelada à inflação futura. Então a gente pode até estimar qual que é o seu retorno, mas a gente não tem certeza sobre isso. Inclusive, se você quiser aprender como estimar as rentabilidades desses investimentos aqui com ferramentas gratuitas e muito fáceis de usar, eu vou deixar aqui em cima nos destaques um vídeo sobre isso. Por outro lado, se a renda fixa está indo cada vez melhor, pessoal, né, com taxas de juros aí batendo recordes de rentabilidade, com a renda variável é o oposto que acontece. Quanto mais a gente tem uma perspectiva, um aumento de risco de se investir no país, há uma fuga de capital do mercado de renda variável da nossa Bolsa de Valores. Bolsa de Valores essa, conforme essa imagem que eu vou colocar aqui na tela para vocês, que está acumulando, né, uma queda de mais de 10% desde o início do ano. Se isso para muita gente é preocupante, porque vê muitas vezes os seus ativos, a sua carteira de renda variável derretendo, isso também abre uma oportunidade para investidores mais arrojados aportarem em renda variável e conseguir comprar ativos a preços descontadíssimos. Eu, pelo menos, sou uma grande entusiasta aqui no Brasil do setor bancário e do setor elétrico e, sem sombra de dúvidas, vale a pena analisar, olhar com carinho para empresas do setor bancário e elétrico que estão a preços descontadíssimos aqui no Brasil. Inclusive, há algum tempo eu fiz um vídeo aqui pro canal falando sobre ativos de renda variável que estão dentre os meus favoritos, entre ações e fundos imobiliários, e eu vou deixar ele aqui nos destaques, caso você tenha interesse, então, em aproveitar a oportunidade de bolsa de valores em queda livre para comprar ativos de renda variável a preços descontados. E basicamente, pessoal, é isso que está acontecendo, né? Medo generalizado aqui no Brasil, aumento de juros futuros, influenciado também pelo nosso cenário de risco fiscal, de descontrole das contas públicas, mas também influenciado pelo mercado norte-americano, que reverbera aqui dentro da nossa economia doméstica. E com isso a gente tem grandes oportunidades em renda variável e grandes oportunidades em renda fixa, atendendo investidores, tanto os mais arrojados quanto os mais conservadores. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, tenham gostado das minhas dicas e da minha explicação. E qualquer dúvida, qualquer observação, deixa para mim aqui nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima.